Olá, sou Ricardo Camel e estou recebendo hoje aqui na HP um convidado muito especial, Gustavo Borges. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá e bem-vindos à Garagem para o Futuro. Esse é um espaço para conversa sobre jornadas, tecnologia e conexões humanas que transformam ideias em legados. O nosso convidado hoje é um dos ícones que redefiniu a natação no Brasil, um verdadeiro sinônimo de alta performance. Estamos falando de um atleta que se tornou recordista mundial, levou o país ao pódio olímpico e construiu um domínio lendário nos Jogos Pan-Americanos. Mas o que torna ainda mais fascinante é que a sua presença e impacto hoje vão além das piscinas. Para falar dessa jornada, com a gente aqui na garagem da HP, Gustavo Borges. Prazer, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E um ambiente super propício, né? E os fundadores trabalharam aqui, né? Numa área como essa, lá atrás, 90 anos atrás. E para mim é um prazer participar desse primeiro episódio aqui na garagem para a gente falar dos assuntos relevantes aí a esse podcast. Obrigado. Como eu te mencionei aqui fora da gravação, essa aqui é uma réplica exata da onde a HP começou. Incrível. Com dois fundadores que criaram uma empresa lendária e realmente inspiraram e mostram que grandes ideias não precisam de grandes espaços. A tecnologia, tudo ocorreu aqui dentro dessa garagem. E essa garagem foi palco, foi testemunha onde dois grandes empreendedores tornaram ideias em um pequeno espaço realidades até hoje. Com todo um legado que temos aqui. O que a gente está correlacionando, Gustavo, é que todos nós temos uma garagem. E nós somos hoje, com a internet, inteligência artificial, nós procuramos a tua garagem. A minha garagem. A tua garagem. Rodamos inteligência artificial dentro do nosso computador HP e isso gerou uma imagem. Ok. E essa imagem, faço um suspense aqui, certo? Essa imagem aqui, eu gostaria que agora você olhasse essa imagem e falasse para nós o que essa imagem representa para você. Primeiro, outra frontal aqui, né, da garagem, da minha garagem. Rapaz, eu vejo família, tem Bárbara, Gabi, Luiz Gustavo e eu. Brasil, né, o orgulho de representar o Brasil nessa jornada. Quando você fala de Olimpíada, você fala de excelência, coragem, fair play, né, que são valores olímpicos. Então estão representados aqui na minha garagem. Gosto muito do azul também, né? O azul ele tem uma relação, estou até de azul hoje aqui também. Mas muito legal, símbolos olímpicos aqui. 19 medalhas pan-americanas, 4 medalhas olímpicas, né? Que está bem do ladinho dos aros olímpicos aqui. 35 títulos, medalhas internacionais, assim, que foram importantes na minha carreira também. Então, muito legal. E futuro, né? Da garagem para o futuro aqui, que é o nome do podcast, que tem a relação de como a vida se constituiu ali. Essa foi a imagem que a gente foi resgatar hoje no mundo isso, exatamente, no mundo digital, quando a gente coloca o prompt, tudo que a gente vê sobre o Gustavo, é isso que apareceu. E o que eu achei muito bacana é que a tua primeira identificação não foram as medalhas, foram realmente a maior conquista que você tem, a tua família. Certamente, está aqui. Muito bom. Eu posso puxar para você me falar de uma história da medalha olímpica, que tem aquela narração que você não tinha sido confirmado, você tinha ganho a medalha, o técnico foi. Como que foi essa história? Foi uma história de 100 metros nado livre em 92, quando eu bato a mão no placar eletrônico nas finais, o placar ele não registra. Então eu vou para o 8º lugar, que eu bato a mão no placar, não registro, encosto as minhas costas no placar, aí sim ele registra em 8º. Teve uma petição da seleção brasileira, do presidente da federação no caso lá, e eles reanalisaram a prova através do videotape. A gente está falando de coisas das antigas aqui, videotape, o VAR da época. E aí eles chegaram à conclusão que não era o 8º, era 4º. Só que mesmo assim, eles analisaram uma raia só. Aí veio um outro juiz e falou, não, vamos analisar todas. Quando analisaram todas, chegaram à conclusão que eu estava em segundo. E aí eu fui de 8º para 4º, depois de 4º para segundo, né, 40 minutos. 20 minutos que teve um intervalo ali. Aí me perguntaram assim, e aí, o que passou pela sua cabeça durante esse momento? Aí eu respondo, faltou 20 minutos, porque mais 20 minutos vinha o ouro, né? Então só 20 minutos a mais viria ali o resultado. E quando falaram para você que você tinha ficado em segundo lugar, que imagem veio na tua cabeça? Naquela hora, eu nem tinha nenhuma imagem, veio um sentimento de alívio.
Mas a imagem que veio, muitas coisas rolaram ali ao mesmo tempo, talvez não tinha uma coisa muito específica. Talvez a bandeira do Brasil como imagem, o sentimento do dever cumprido, do reconhecimento, então muito mais assim um sentimento de, pô, chegar a uma conclusão, e na minha opinião, claro, foi uma decisão justa, e vem a medalha. E depois os símbolos que vieram dali, as imagens que vieram dali, daquele dia, né, no pós, que não foi imediato, era minha irmã chorando, minha família na arquibancada, o pódio, né, tem uma foto que eu gosto muito, de 92, eu estou no pódio com a bandeira do Brasil erguida, então acho que essa relação toda, muito legal. E a segunda sensação de você ganhar? Ganhar de novo é diferente que a primeira sensação? Existe alguma diferença ou cada uma é uma sensação única? A segunda etapa ela foi mais difícil, eu consegui 2 medalhas do que a primeira. A primeira eu estava chegando lá sem saber o que estava acontecendo. E a hora que você chega no segundo Jogos Olímpicos, você tem muito mais responsabilidade, tem muito mais pressão, né? Eu estava muito mais pressionado na segunda do que na primeira, mas ao mesmo tempo mais maduro, mais consciente do que estava acontecendo, não que diminui a intensidade da pressão que eu tive, mas a hora que você faz uma outra jornada e você está mais maduro, facilita o entendimento e a compreensão que as coisas acontecem ali, né? Então, assim, um momento de família, de pessoas envolvidas e contextos diferentes da vida. Incrível e obrigado por compartilhar momentos da tua garagem. E quando a gente pega esse contexto, a gente vê uma imagem, a gente sabe que tem um jargão que fala que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas utilizando a nossa inteligência artificial, rodamos o nosso prompt e aí selecionamos 3 palavras: dedicação, consistência e legado. E elas são todas relacionadas à tua história. Essas 3 palavras, como que você vê elas hoje no teu dia a dia? Engraçado que você trouxe elas nessa ordem, né? A hora que você foi mencionando, sabe, na minha mente, assim, quase que construí uma pirâmide, assim. A consistência aqui em cima, a dedicação e o legado aqui, né? Talvez, se você vira assim o legado, você vai ter a consistência. Eu imagino um triângulo que gira, que eles são complementares uns aos outros, né? Então, se você coloca o legado, o que aconteceu ali? Pô, da dedicação e a consistência teve presente. A dedicação, ela tem uma relação muito forte com a resistência emocional das pessoas de continuar fazendo. Então, assim, aquela dedicação, é o esforço. E a hora que você coloca esforço, energia e atenção, isso é o foco que você dá, né? E você se dedica para aquilo, você está alimentando a sua motivação de perseguir a sua busca. E a hora que você fala de consistência, você tem começo, meio e fim, que é uma construção de resultado, né? Com firmeza, com qualidade e todos os elementos que dão suporte à sua jornada como profissional. Com a dedicação, o que acontece como resultado de ser consistente? Vem um legado. Então eu comecei a pensar desse jeito. Que fantástico. É um motivo de inspiração que nós temos aqui na garagem. A gente também rodou um prompt na inteligência artificial. E fizemos um match com toda a tua história, com uma das pessoas dos 8 bilhões de seres humanos que temos aqui, obviamente mais focalizado aqui no Brasil, e escolhemos o Gilberto. Gilberto é um professor da rede estadual aqui em Mogi das Cruzes, que quando a gente fala da palavra dedicação, traz outro tipo de legado, outro tipo de medalha, que é a construção de cidadãos. E exatamente esse, certamente, é um dos maiores legados que os nossos professores, que sempre nos inspiraram, todos nós temos na nossa garagem, na nossa história, um professor que nos inspirou. Treinadores, professores, muitos mentores, né, ao longo da vida. Eu me lembro muito do William, na história da minha esposa, que também foi nadadora, mas a minha esposa, a Cecília, sempre fala muito do William, de quão importante foi o William no legado dela. Perfeito. O impacto dos professores, dos mentores, das pessoas que estão ao nosso lado, né, educadores, é fantástico mesmo. E nós trazemos, nesse primeiro episódio, ele recebendo um livro que a gente sabe que dentro da história é um livro que você recomendaria para alguém que fala sobre dedicação. E você recomendou um livro fantástico, Hábitos Atômicos. Temos esse vídeo aqui e gostaria de colocar ele para você. Ótimo. Atuar na educação exige muita dedicação, algo diário. A gente precisa enfrentar as dificuldades e tentar fazer o melhor cada dia para atender os alunos. Achei muito interessante essa ideia da garagem, né, que tudo começa, né, de uma ideia, né, num pequeno espaço. Por que não dizer, a escola é uma garagem onde a gente pode começar a construir grandes ideias. Eu agradeço a indicação do livro. Eu acho que é importante nessa carreira que exige tanta dedicação,
a oportunidade de ler um livro atual, com novas ideias, novas possibilidades. O Gilberto também é uma estrela para nós da HP. Quando você fala de hábitos, né, disciplina é um hábito, né, então você tem várias coisas relacionadas àquilo que a gente faz no nosso dia a dia. O Gilberto é um professor, todos os dias ele repete muitas coisas ao longo do seu dia para educar, para ensinar, para fazer as coisas. A gente, no nosso dia a dia, a gente tem hábitos que levam a gente para frente ou levam a gente para trás. E eu gosto muito desse livro porque dentro dos livros de hábitos, né, se você pode entrar na psicologia, na neurociência, seja lá onde for que você vai circular sobre a forma como a gente cria os nossos hábitos, esse, para mim, é o mais objetivo, mais simples e mais prático. Então você olha para uma coisa que você quer desenvolver e você diminui a fricção, diminui a dificuldade disso. E esse livro é um livro que eu gosto muito e foi uma indicação aí, porque ele vai utilizar muito isso com os alunos, né? Então é tão bom para a gente, quanto a gente também passar a informação para frente. Então fico muito feliz de poder compartilhar e indicar esse livro. Abolir a palavra desculpa do nosso dicionário. As desculpas mais convenientes eu conheço todas, viu? Não, desconheço quase todas, porque sempre vem uma e ela vai se juntando a essas desculpas maiores que estão ali. Tem a ver com hábito, tem a ver com isso, né? É mais fácil a gente sentar no sofá e comer uma pipoca, né? Ficar mais tranquilo ali, do que a gente fazer alguma coisa que realmente importa ou que faz a diferença na nossa vida. Você vai precisar se dedicar, de novo, trazendo a palavra dedicação aqui para a nossa conversa. Leitura pode ser difícil, não tem o hábito de ler, cria esse hábito. O ser humano é muito criativo, ele vai misturando e às vezes, desculpa pode virar. A desculpa é uma só, aí depois o impedimento é outra ali, né, que está ao redor. Tá certo. Bom, estamos agora encaminhando para o nosso ping-pong final, o nosso futuro do trabalho, nesse contexto. Como que você se vê hoje, no futuro, profissionalmente? Atualizado, tentando acompanhar. É muito difícil a gente olhar para o futuro e saber o que pode acontecer, mas acho que eu me vejo uma pessoa que me atualiza, busca as melhores soluções para as coisas que eu quero fazer profissionalmente, né? De crescimento profissional, de empresa e de outros assuntos. E pessoalmente? Pessoalmente eu vejo um crescimento de relacionamentos bem diferente do que eu vivenciei até aqui. Eu acho que as coisas, na hora que você chega com os filhos de idade adulta e começa a ter namorados e namoradas na jogada, né? Começa já a criar um... Gabi, escuta, hein? Sabe, Gabi, Luiz Gustavo? Você já começa a pensar na próxima fase da vida, né? De avô e de avó, né? Então eu tenho... Não, mas peraí, você já combinou isso com eles? Não, mas já rolou esse papo, né? De querem tá ter. Eu não combinei nada, eu só escutei, né? Aí, quando eu escuto, eu me preparo para o que pode vir. Deu um frio da barriga igual a uma medalha olímpica? Cara, diferente. Acho que vai dar quando realmente... Por enquanto é só um papo, né? Aí você meio que vai pra fora, sai andando. Na Olimpíada você tem que estar... Tá no seu controle, né? E esse não está. Então, esse você recebe a informação. Mas eu acho é uma medalha que você vai guardar no certeza. peito. Não, eu quero ter muitos netos. Não sei quantos que eles querem ter, mas eu quero ter um monte lá. Mas eu acho que eu vejo um estilo de vida pessoal, né? E familiar e de relacionamentos diferente. Eu tenho tempo ainda, acho. Né? Me preparando para a nova fase, mas eu vejo com bastante alegria e com muita expectativa. Olha, da garagem, a gente sempre olhou para o futuro e vê como que a tecnologia ajudou na escrita, nesse percurso que a humanidade passou. Quando a gente traz essa tecnologia hoje, no teu contexto, como que você vê que a tecnologia vai influenciar o teu futuro, o teu relacionamento no trabalho, com pessoas, com família? Como você vê a tecnologia influenciando essa parte? Eu acho que a tecnologia sempre influenciou no meu trabalho, ao longo da minha carreira profissional como esportista, questões biomecânicas, filmagens, análises, em relação a trabalho, com ferramentas de trabalho, mesmo os equipamentos que você usa no dia a dia. Hoje a influência da inteligência artificial, ela traz uma velocidade incrível na forma como você trabalha e opera. E fica só uma preocupação em relação a tudo isso, né? A gente fica meio preguiçoso em relação a coisas que talvez a gente colocava um pouquinho mais de esforço e hoje a gente coloca menos. A gente tem que colocar uma dedicação extra para manter a qualidade, porque hoje qualquer pessoa pode produzir algo com qualidade, pode ter acesso à informação. Então, o que a gente faz com a tecnologia é mais importante do que a tecnologia em si, porque ela já está aí para todos. Vão ter um caminho diferente e melhor. Uma coisa que nós falamos aqui na HP é que o trabalho não precisa parecer trabalho.
E nós queremos que a experiência com toda essa parte de inteligência artificial, o acesso a essa nova era que nós estamos enfrentando, libere e te dê mais tempo para realmente você se dedicar a coisas também importantes. Como você mencionou aqui, Sim. família, Faz sentido. filhos, você mesmo, que você tem que estar bem pessoalmente para você fazer qualquer coisa. A máscara, você primeiro põe em você e depois você vai cuidar de quem está ao seu redor. E é exatamente isso como a gente vê aqui dentro da HP. A inteligência artificial, a tecnologia, ajudando no teu dia a dia. Sem dúvida, faz sentido. Bom, Gustavo, de coração, muito obrigado por você estar aqui na nossa garagem, compartilhar a tua garagem. Sem dúvida. Então, obrigado pela tua presença e agradecemos imensamente. E obrigado por abrir a minha garagem hoje aqui também, viu? Tá bom. Não só a sua, a de vocês. Muito obrigado. Obrigado a você. Nos vemos no próximo Da Garagem para o Futuro. Porque a conexão pode ser digital, mas o abraço e a emoção são sempre analógicos. Cada um de nós tem uma garagem. Qual é a sua?